Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma semana iniciando, como sempre. Nesses meses todos temos tido essa oportunidade desse encontro junto dos companheiros de jornada que, como nós, estão buscando também o crescimento, o entendimento da vida. Então agradecemos a todos a possibilidade de estarmos aqui. E já vendo aqui Marcos, Carlinho, Valéria, Ivete, Tânia, os amigos estão todos chegando, né? Para que a gente possa juntos fazer alguma coisa mesmo melhor. Então agradeço muito. Hoje a nossa noite de estudos é da obra Nosso Lar de André Luiz. E assim nós vamos iniciar com a nossa prece, 1000 corações, 1000 positivos, que são aquelas energias boas, chegando então para todo mundo. Agradecemos muito essa oportunidade de participarmos juntos deste momento. Até a Paula está conosco, boa noite. É bom quando podemos estar juntos, sim. Vamos lá então. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e permita, Pai, que Jesus, o Mestre amado, se faça junto de nós, através dos benfeitores espirituais, que nos intuem, que nos inspiram para que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então agradecemos muito e vamos iniciando as nossas reflexões. Hoje o capítulo 12, que tem como título O Umbral. E é importante lembrarmos que iniciamos a semana passada, quando nós trazíamos alguma pouca, né? Informação a respeito, lembrando que o umbral é aquele estado de consciência onde a criatura mergulha em si mesma para então poder resgatar, rever, despertar a consciência, mas ela fica muito prisioneira de si mesma, embora sabemos que esteja sempre muito bem amparada pelos amigos espirituais que socorrem de todas as formas possíveis. Vamos lá, nesse capítulo 12, iniciava-se com André Luiz dizendo as referências a espíritos do umbral o mordiam de curiosidade. Eu disse, nós também ficamos sempre curiosos para ver esses acontecimentos. E assim, deixe só tirar um som aqui para não ficarmos com eco. Assim, tanto quanto André Luiz, nós queríamos entender o motivo de tantas dores, tantas amarguras, tantas perturbações. E André Luiz, ele tinha o conhecimento que a maioria de nós também traz, que era o conhecimento pelas vias da religião, de céu, inferno e purgatório. Então, a ideia da palavra umbral, de um local específico com essas condições, não estavam no conhecimento dele, daí a sua grande curiosidade. Vamos lá então dizer boa noite ao pessoal que eu não disse, porque senão a gente passa por sem educação aqui, e não é esse o nosso desejo. Então, Carlinhos, Cláudia, Valéria, vamos ver Rosângela, Marcos, Giane, Edith, Paula, Benedita, Vladimir, Gisele, Ivete, Sebastiana, Márcia Assiste, Ana Maria, Terezinha, Célia Maria, Dolores, Lília. Muito bem-vindos, vamos ter uma noite, se Deus quiser, muito proveitosa. Vera, Beth, Malu, Vânia, Silvia, Rosa, olha gente, é muita gente aqui conosco. Carol, Cida Hoffman, Eliane, são os amigos participando conosco e a gente fica extremamente feliz por isso. Então, neste diálogo, Lísias, ele não entendia o que era umbral.
E aí, começando então a reflexão de hoje, a partir desse ponto, nós vamos ver Lísias dizendo a André Luiz: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Porque o André Luiz, ele não tinha noção do tempo que ele esteve naquela região de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia, em que ele se projetou. Mas foram 8 longos anos que ele permaneceu dentro daquela situação sem ter noção de tempo. Qualquer tempo se assemelharia a uma eternidade para ele. E o Lísias ainda brinca: você ficou tanto tempo por lá e ainda diz que não conhece a região? E André Luiz então diz: recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Ele não lembrava muito da região, mas ele lembrou da angústia que ele viveu, do estado de solidão em que ele se projetou, das acusações que ele ouvia. Por conta disso, ele ficou abalado com a fala de Lísias. E Lísias lhe diz: o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Então vejam que quando ele diz, ele começa na crosta terrestre, a crosta onde nós estamos, são as nossas criações mentais, que se projetam desde aqui, porque aqui estamos pensando e agindo, criando mentalmente, mas especialmente por criaturas que não se comprometerem a atravessar as portas dos deveres sagrados. Temos deveres com a vida, com a terra, deveres com a nossa reencarnação, e muitas criaturas então não cumprem esses deveres. E ao não cumprir os deveres abraçados para a reencarnação, as pessoas a consciência acusa e ela se projeta num campo de consciência culpada, de dor. Então, por conta disso, ele dizia que, a fim de cumprir esses deveres, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, o que nos impede de realizarmos e cumprirmos os nossos deveres reencarnatórios, que são sempre propostas de melhoria de nós mesmos e de todos aqueles que convivem conosco e do mundo? No momento em que estamos vivendo, temos obrigatoriedade de contribuir pelo bem do mundo a partir de nós, em torno de nós. O que nos impede está aqui. Primeiro, a indecisão. Somos indecisos em fazer ou não fazer, tememos o que vão dizer ou não vão dizer. Então, isso dificulta muitas vezes a realização das nossas tarefas particulares, pessoais, que dizem respeito à nossa própria evolução. E também os erros numerosos, ele diz o pântano dos erros numerosos. Pântano é aquele local difícil, de difícil movimentação, aquela característica de uma areia movediça que nos prende. Então, os erros que cometemos e erros que dizem respeito, então, ao não cumprimento da lei de Deus. Esses erros todos, eles nos prendem, eles nos impedem de sair daquele lodaçal de viciações, dificuldades em que nós nos afundamos mesmo ao longo do tempo. Então, Lísias comentava isso com o André Luiz e dizia: quando o espírito reencarna, promete cumprir o progresso dos serviços do Pai. Há uma obra, né? Por isso que Jesus disse que ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Todos nós temos. E não é vontade porque Deus é déspota e a vontade dele tem que se cumprir. A vontade de Deus se manifesta na perfeição das leis. Então nós temos que nos comprometemos ao reencarnar, cumprir tarefas que ajudem nesse progresso
da lei de Deus estar vigente no mundo como um benefício para todas as criaturas. Então nós temos responsabilidade na reencarnação, ao reencarnarmos, não só da nossa história em particular, mas da história da humanidade no período em que estamos vivenciando juntos uma mesma experiência. Hoje ainda assistindo uma fala numa palestra, e o expositor dizia assim, né, que nós devemos até agradecer de estar aqui na Terra neste momento tão difícil, com essa experiência reencarnatória de dificuldade coletiva. Porque se estamos aqui neste momento, primeiro porque nós precisávamos dessa experiência, e segundo porque podemos contribuir para que essa experiência seja menos dolorosa para outras criaturas, quando alimentamos a fé e a esperança, sabendo que tudo passa, que isso tudo tem um fim. Não perdemos a esperança, é um grande serviço, é um grande trabalho que todos podemos realizar. Então, meus amigos, nós observamos isto nesse compromisso reencarnatório. Temos esse compromisso, dizia Lísias, que quando reencarnamos prometemos cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, tem lá um senão, né, uma vírgula, um mas. Ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe dá satisfação e satisfaça o próprio egoísmo. Nós temos a missão, nós temos a tarefa, nós combinamos dar conta da tarefa. Mas quando chega aqui, é complicado, porque nós outra vez, ainda centrados em nós mesmos, ainda desenvolvendo o egoísmo, nós acabamos por buscar satisfação pessoal apenas. Não há crítica quanto a buscarmos o bem-estar e a satisfação pessoal dos nossos desejos. O problema está em quando fazemos disso uma única razão do nosso existir, uma exclusividade na nossa vida. Esse é o difícil, porque simplesmente nós não conseguimos dar conta das coisas se ficamos centrados única e exclusivamente em nós mesmos. Então, continuava Lísias, assim é que mantidos são os mesmos ódios aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Duas coisas que nós prometemos mudar, né? Os adversários, que nós nos aproximássemos de alguma forma, melhorássemos, ou pelo menos não tivéssemos ódio mais. Poderíamos até ter uma indiferença, mas o ódio leva a vingança, leva a vibrações negativas. Então, viemos com uma proposta de minimizar isso. Viemos com essa proposta de minimizar, no entanto, acabamos outra vez. Quando esbarramos com aquele antigo adversário desafeto de um passado, nós acabamos por relembrar, ainda que não de forma consciente, mas o antagonismo está vivo em nós. E muitas vezes as pessoas usam até uma expressão, não sei porquê, eu tenho um ódio gratuito por essa pessoa. E ela usa a expressão gratuito, quer dizer, não houve uma razão específica nessa experiência reencarnatória para essa raiva, esse ódio, esse não gostar. Mas aquela alma, reconhecendo a outra alma, tem as mesmas sensações do passado. Então, a Cláudia diz assim, como prometer algo que não poderemos ter certeza? Será que aí já não nos enganamos? Não, Cláudia, nós fomos preparados para cumprir. Prometemos que iríamos cumprir, nos achávamos fortes o suficiente para abraçar a tarefa. Ela foi nos confiada. Simplesmente fraquejamos, porque não zelamos, como diz o Gil aqui, a vaidade, o egoísmo e o orgulho são os lamaçais de nossa mobilidade espiritual. Não
cuidamos de diminuir essa vaidade, esse egoísmo e esse orgulho em nós mesmos. E aí, nós então caímos nesses lamaçais antigos. Porque nós ainda não temos a firmeza suficiente. E é natural, porque mesmo aqui, muitas situações, as pessoas assim, eu não vou fazer mais, eu não vou me envolver mais nisso, eu não quero mais saber disso, agora eu me sinto firme o suficiente, não vou me deixar levar. Numa próxima experiência, daqui a pouco está rodando no mesmo caminho, na mesma experiência dolorosa. Se eu não resistir, eu não consegui. Mas eu não consegui por quê? Porque mexeu com a minha vaidade, o meu egoísmo, o meu orgulho, e isso eu não tinha trabalhado em mim. Eu não tinha feito uma transformação. Eu não tinha feito. Percebam que as palavras, né, vaidade, orgulho e egoísmo. Pegue a primeira letra de cada uma dessas três palavras. Vaidade, V. Orgulho, O. E egoísmo, E. Nós temos voe, voar, subir. Na medida em que vamos diminuindo o peso da vaidade, o tamanho da vaidade, do orgulho e do egoísmo, nós vamos alçando voos mais altos e vamos passando pelas transformações que precisamos. A Paula está dizendo que é preciso olhar mais especificamente para tal orgulho e egoísmo. O genérico engana. E é verdade, né? É verdade. É ir lá na raizinha da ferida. Às vezes nós disfarçamos. Não é um orgulho, não. Não, é só uma coisa. Não é bem egoísmo, né? O pessoal chama inveja branca. Quer dizer, não adiantou. Estamos colocando outros nomes para as mesmas coisas. Então é preciso ter ciência, sim. Ter essa condição de pensar assim. Sim, foi por vaidade. Sim, foi meu orgulho que falou alto. Sim, eu ainda tenho as atitudes egoístas. Pode ser até que tenha minimizado um pouco, mas elas são verdadeiras e reais. E às vezes elas ainda nos fazem escorregar. Então nós precisamos entender a proposta reencarnatória como uma proposta de melhoria para todos, cada um dentro da sua condição, da sua capacidade, mas fizemos um cursinho, nos preparamos para vir aqui, achávamos competentes o suficiente para dar conta dessa ou daquela tarefa. Se ainda não damos, é porque não aprendemos bem a lição e vamos fazer quantas vezes necessárias forem. Então, continua Lísias a dizer a respeito disso, né? Que há muitas tarefas, né? Assim é que são mantidos, são os mesmos ódios aos adversários, a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio e justiça, nem a paixão é amor. Nem uma coisa nem outra, nada disso significa verdadeiramente amor. E o nosso problema está em desenvolver amor. Amor é harmonia, amor é atenção, amor é cuidado, amor é envolvimento. É ter um olhar em direção é a percepção. Então é diferente de tudo isso que nós colocamos como amor em nossas vidas. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida, diz Lísias André Luiz. Tudo o que excede sem aproveitamento. Então, o nosso grande segredo seria aprender a viver com aquilo que é o suficiente e aquilo que for excesso que seja aproveitável. Não um excesso sem aproveitamento, porque sem aproveitamento prejudica a economia da vida, prejudica os saldos, prejudica o crédito e débito do nosso existir. Então, diz a Lúcia que estamos no jardim da infância espiritualmente. Verdade. Eu não acredito no jardim da infância, viu, Lúcia? Eu acredito que a gente já está ali na escola primária.
Nós não podemos mais alegar Jardim da Infância nessa altura do campeonato, não. Não dá ainda para estarmos diplomando. Não, não dá. Mas que estamos adiantadinhos, por isso que não podemos mais, se estamos no primário, Jardim da Infância eu não saberia ler, eu não saberia escrever, era alguém cuidando de mim excessivamente. Quando eu estou já na escola primária, eu já aprendi algumas coisinhas e já posso, em algumas situações, cuidar de mim mesma. É essa a proposta. Nesse pleno século XXI, nós que aqui estamos dentro dessa abordagem de sabermos alguma coisinha e de podermos, em algumas situações, dar conta da nossa própria vida. Assim, continua Lísias dizendo a André Luiz, pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. Então, o que Lísias está dizendo é que em seguida à desencarnação, porque os fluidos carnais estão na matéria, na reencarnação, na matéria viva. Então, que se seguem aos fluidos carnais, significa que após a desencarnação, muitos que estão em desequilíbrio permanecem nessas regiões nevoentas. Vamos lembrar que essas regiões nevoentas, como é aqui citado, são aquelas regiões das criações mentais mais dolorosas, mais difíceis, mais angustiosas, aqueles corações que estão mais comprometidos, aquelas mentes mais comprometidas. É uma tristeza profunda e é bem assim, né? Quando se está numa tristeza profunda, qual é a cor que nós vemos a paisagem? Acinzentada, nada tem brilho, nada tem colorido. Quando você está no estado de alegria, tudo cria uma cara nova, uma luz nova, uma cor nova. Exatamente isso. Então são estados de consciência muito alterados. Por conta disso, diz o dever cumprido, é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Grande lance nosso é cumprir o dever. O dever do que aqui viemos fazer. Lembrando que não viemos aqui só por nós, mas por todos que estão conosco. Então, onde estivermos, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que eu sei qual é a minha missão, o que eu deveria fazer na Terra? Para que eu quero saber? A primeira pergunta é essa. E em seguida observar onde eu estou e com quem eu estou. Porque a minha missão de amar o próximo é o próximo que está mais próximo de mim. Não foi isso que Jesus falou? Que amássemos ao próximo, que ajudássemos o que está mais próximo de nós? Então eu não preciso de grandes missões, eu preciso de uma consciência de fazer o melhor onde estiver e com quem estiver, no momento em que estivermos juntos. Assim nós vamos fazendo alguma coisa melhor por onde estamos passando e não esperando um lugar específico para fazer alguma coisa grandiosa. Se precisássemos fazer alguma coisa grandiosa, a vida já teria nos colocado num lugar específico e em condições de realizar essa coisa grandiosa. Então não precisamos esperar por isso, porque às vezes nós vamos passar a encarnação inteira procurando, né, o local ideal, a tarefa ideal, aquilo tudo que nós pudéssemos então fazer como melhor para a nossa vida. E achando que talvez a gente deixa passar. Nós estamos como aquele homem, né, que está numa tempestade, há uma inundação, e ele em cima do telhado e rezando para Deus que mande ajuda, mande socorro. Aí vem lá a turma do rafting com uma boia, com um barco, e chama e diz, não, eu estou pedindo para Deus, pode ir em frente, ajudar outra pessoa. Aí vem lá um helicóptero com bombeiro, vou descer a escada. Não, eu pedi ajuda para Deus, pode socorrer outra pessoa. Ele vai mandar uma ajuda fantástica.
Aí vem um tronco de árvore enorme boiando e alguém grita, segure, agarre. Não, não, eu estou esperando porque Deus vai me dar o socorro que eu preciso. E a água subiu e ele pereceu. Então, na historinha, ele encontra com Deus. E diz, mas eu pedi tanto para o Senhor que mandasse o socorro, que mandasse a ajuda, eu confiei tanto, né? Fiquei esperando uma ajuda fantástica, porque Deus é Deus, a ajuda seria algo fantástico. E aí Deus diz a ele, eu mandei um barco salva-vida, um bote, você não quis. Eu mandei um helicóptero, você não quis. Eu mandei um tronco de árvore, você não quis. Então, meu filho, pois é, nós estamos assim na vida. Deus vai mandando as coisas e a gente rejeita. Vai mandando as coisas e a gente rejeita, esperando algo sensacional, algo fenomenal. E Deus se revela nas coisas simples, gente. Nas coisas simples é que Ele se mostra e mostra a nossa tarefa. É aquilo que está debaixo dos nossos olhos e a gente muitas vezes não está percebendo. Então, qual é a primeira grande tarefa nossa? É sempre dentro do lar, é dentro da família. Essa é a primeira grande tarefa. Porque se tivéssemos que nascer na outra casa, na casa do vizinho, não estaríamos naquele endereço. Ou a vida já nos teria nos levado desde pequenino para outro lugar. Mas se estamos ali dentro daquele núcleo, daquele ninho, por isso que a gente diz assim, a família é um ninho de amor ou um cadinho purificador. Um ninho de amor quando todos se dão bem e juntos estão no processo de maturidade e juntos vão fazer alguma coisa de bem por outras pessoas. Esse é o ninho de amor. Espíritos estão bem resolvidos entre si, dispostos a abraçar uma tarefa maior juntos. Mas também é o cadinho purificador, porque cadinho é aquela peça do laboratório de química onde se tritura material, né, na base da pancada, da batida, do atrito, para que esse material se transforme em alguma matéria mais nobre ou melhor utilizável. Então a família vira o cadinho purificador. Vai todo mundo se bater, todo mundo se atritar, para ver se produz alguma coisa melhor para todos. Entendo? É para todos. Não é para mim ou para aquele que eu estou ajudando, estou beneficiando. Não. A grande ajuda é para nós mesmos. Somos nós que vamos nos livrar do peso na consciência de não ter feito, que é que gera esse estado de umbral que está sendo aqui falado. São as consciências que se acusam, é a autoacusação. Ninguém vai acusar, é a própria pessoa. E por isso ela entra dentro desta coisa difícil, desse estado de vida muito difícil. Então está aqui o dever cumprido, é uma porta que atravessamos do infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Só vamos verdadeiramente nos libertando dos pesos quando vamos dando conta deles. À medida que vamos dando conta, ele vai ficando pelo caminho e nós conseguimos mais leves caminhar mais um pouco e mais um pouco. É natural que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. A bênção de se aproximar, de se unir ao Senhor, dessa porta que se abre, desse caminho mais tranquilo, é natural que o homem esquiva a obrigação, ele não cumpriu a obrigação. Ele se esquivou do que deveria fazer, a obrigação justa, porque não existe uma obrigação na lei de Deus, que é a lei do amor, injusta, como penalidade. Não, ela é justa. A obrigação, ela busca ajustar aquelas criaturas num padrão de amorosidade. Então, por conta disso, é justo que quem não cumpre, quem se esquiva isso, tenha essa bênção indefinidamente adiada. E André Luiz, nesse momento, fica extremamente pensativo. Diante das palavras de Lísias, ele fica extremamente pensativo. Vamos lá, tem mais gente que eu não disse boa noite hoje. Cidinha, Alda, Lúcia, Edna,
Eu não disse boa noite para essas amigas todas, esses amigos, o Rob, o Gil, não disse boa noite não, mas está dito agora aqui com muito prazer por todos que estão conosco nesse instante. Lísias, então, continua essa conversa com André Luiz, dizendo, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato, na expressão aqui é uma roupa, uma roupagem, né? Então, somos portadores de uma roupa suja, um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. É como se trouxéssemos a alma envolta numa roupagem suja, característica de agregado de partículas muito pesadas no corpo espiritual. E onde que vamos lavar? Vamos limpar isso no tanque da vida humana. É aqui. Foi aqui que nós adquirimos essa sujeira, a sujeira do ódio, a sujeira do rancor, a sujeira do melindre. São sujeiras da alma que vão agregando matéria densa ao perispírito. E aqui, novamente junto com esses que provocaram esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa, que nós vamos poder limpar isso. Vamos poder deixar de lado. E vamos desprendendo tudo isso. É a orientação do mundo espiritual para nós. É essa orientação. O Vladimir está perguntando aqui se quem vive muitos anos na condição de Alzheimer, quando desencarna, sofre muito. Por que sofreria? A questão é por que sofreria? O Alzheimer é um impedimento da expressão do espírito na matéria. É o cérebro que está impedindo, por N razões, que aquele espírito possa se conectar com o exterior. Porque ele sofreria quando ele está deixando uma matéria que é como um aparelho estragado. E agora, liberto disso, ele pode se expressar. Pensa nisso, Vladimir. Porque, com certeza, na misericórdia divina, existem razões para o fato, mas não tem por que razão permanecer numa condição, a menos que o espírito cristalizasse muito isso na alma. Bom, vamos seguir porque a conversa não é a do Alzheimer, para que a gente continue entendendo o que Lísias está dizendo a André Luiz, né? Então, Lísias fala, essa roupa imunda que é o corpo causal. Então, corpo causal, na obra de André Luiz, refere-se ao perispírito que nós conhecemos nos estudos espíritas, ou corpo espiritual, né? De um homem, não sei se em corpo carnal ou corpo espiritual, então não importa, é aquilo que está, é o corpo do espírito desencarnado. Então existe essa roupa imunda, é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Aquilo que nós dissemos, os ressentimentos, as mágoas, os ódios, as tristezas, os pensamentos negativos, os desejos do mal, tudo isso foi agregando partículas muito densas de matéria mental, que está aqui mesmo junto de nós, nesse invisível. Há muita matéria mental e aí funciona esse corpo espiritual como um imã, atraindo tudo isso ao corpo espiritual. E daí precisa ser limpo. Então, nos diz aqui Lísias a respeito de que será aqui que nós vamos libertar. E como foi tecido pelas nossas mãos, que significa pela nossa vontade, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser, somos nós mesmos que vamos ter que nos alimpar da sujidade que estamos carregando. Esta é a referência que Lísias está fazendo, ele dizendo, foram coisas agregadas em experiências anteriores, reencarnações anteriores, que agora nós precisamos dar conta então. Compartilhando de novo, olha a expressão de novo, percebam bem, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo
essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos mais ainda. Deveríamos vir fazer um processo de limpeza, de ajuste, de acerto, libertação desse lixo emocional, um despertar da consciência, um trabalho maior de consciência de si mesmo. Mas não fazemos, e então manchamos-nos mais ainda, porque não fizemos o que deveríamos fazer e estamos sujando mais ainda, contraindo novos laços, encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Estamos presos, agrilhoados, não nos libertamos agora, vamos continuar, e vamos voltar, até conseguirmos superar essas dificuldades e convivermos com, pelo menos, relativa tranquilidade com as criaturas. Então, o grande ensinamento da doutrina espírita é a gente perceber que muitas vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água sem a menor necessidade. Que coisas mais importantes existem para a gente se ocupar. Muito mais importantes. E a gente fica ali insistindo naquela tecla, naquela dificuldade. A Raquel está perguntando como se limpar. Raquel, primeiro é o exercício mesmo do autoconhecimento, como disse a Paula, sem boicotar. Vamos olhar para nós mesmos e ver quais são os nossos pontinhos nevrálgicos. É o egoísmo, é o orgulho, a vaidade, é o ódio, é o rancor. O que é que o espinho maior que está na nossa carne? Qual é a razão disso? E aí vamos ver o meio de limparmos tudo isso. Processando ajuda, a Paula até orientou ali que o livro do Haroldo Dutra, a Bússola e o Leme, traz alguns exercícios e tantas obras da doutrina espírita, da Lavra de Joana de Ângeles, trazem muitas orientações através de Valdo Pereira Franco. Joana trouxe muitas orientações, mas nada vai ser maior que a orientação do próprio Jesus nos seus evangelhos. Nada. Tudo já foi dito por ele. Todos esses estão ampliando mais ou deixando mais fácil da gente acessar, falando mais a nossa linguagem atual. Mas Jesus é o grande mestre e é através dos seus ensinos, da sua proposta para nós de melhoria que nós vamos trabalhando. Então, evangelho, 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 que significa conhecimento dos ensinos de Jesus, prática dos ensinos de Jesus para desenvolvermos o bem-estar nos ensinos de Jesus. E aí sim, aí nós estaremos firmes. É trabalho, Raquel, mas não é impossível. Basta que a gente se disponha verdadeiramente a autoconhecer-se, a buscar as medidas de Jesus. Jesus tem tantas falas, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria para si mesmo. Tá lá, está escrito. Faça, estenda a mão ao outro na necessidade. Talvez amanhã seja você aquele que precisa de uma mão estendida. São muitos ensinos de Jesus para todos nós. Continua então Lísias a dizer a André Luiz: se ao voltarmos ao mundo, procurar primeiro os meios, né? Um meio de fazer a sujidade desaparecer, em desacordo com o meio mais elevado, se não nos despojamos dela, como é que nós vamos regressar ao meio luminoso em piores condições? Viemos ao mundo para nos libertarmos da sujeira, que já arrastávamos conosco. Agora, como vamos voltar ao ponto em que estávamos se ainda aumentamos a carga de sujidade? Por isso a condição do umbral. É a condição de depurar um pouco dessa carga para poder
ser socorrido e de novo começar do ponto em que estava. Há um questionamento a respeito de que o espírito não retrograda. Ele pode estacionar. Poxa, mas então se ele estava num local um pouco melhor, porque agora ele não pode retornar ao mesmo? Ele não retrogradou no seu modo de ser, mas a carga que ele adquiriu não é compatível com o teor vibratório de onde ele se encontrava anteriormente. Ele tem que agora se desfazer da carga que ele adquiriu para voltar ao ponto em que a condição vibratória lhe permita. Então vejamos na obra Nosso Lar, o André Luiz. Por uma carga vibratória densa da materialidade, do seu comportamento, ele ficou aquele período na região umbralina. O que ele estava fazendo lá? Depurando um tanto dessa carga, porque aquela condição não era compatível com os departamentos, com a vibração da colônia Nosso Lar. Não era compatível. Ele precisava aliviar isso para poder ter acesso e depois continuar a trajetória outra vez. Então há um primeiro trabalho de limpeza, onde temos que deixar esses pensamentos, esses sentimentos mais duros, mais difíceis, mais comprometedores. Nós temos que nos livrar disso. Então precisamos ter essa atenção, esse cuidado para não perdermos a oportunidade de retornarmos ao ponto em que um dia pudemos ter acesso. O umbral, diz Lísias, funciona como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Então, todos esses resíduos mentais que perturbam a consciência humana, que normalmente são esses vinculados a esses sentimentos com relação aos outros, ao que deveríamos fazer, ao que deveríamos ter feito da nossa própria vida, e aquilo que fomos dando valor e agregando e aceitando como verdade, isso tudo foram resíduos mentais. E como sempre dizemos, é a mágoa, é o ódio, é a dificuldade. O que é? A Raquel pergunta, todos nós passamos pelo umbral? Umbral primeiro é portal, né? Atravessar, até nós podemos atravessar. Se vamos permanecer é outra história. Não necessariamente. Se é para esgotamento de resíduos mentais, se uma pessoa pode desencarnar com a consciência tranquila de ter feito tudo que ela deveria ter feito, se ela não carrega ressentimentos, se ela não carrega essas dificuldades com ela não tem resíduos mentais pesados para ficar ali naquela região até conseguir se depurar deles, até conseguir esgotar esses resíduos mentais. Se ela está bem, consciente, plena de si mesmo, ela atravessa o umbral tranquilamente, não permanece nisso. É uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Veja o que ele está dizendo. É uma espécie de zona purgatorial. No livro dos Espíritos, a questão 1010, é falado exatamente sobre essas questões, falam sobre céu, inferno e purgatório. E ali, o livro dos Espíritos, os Espíritos amigos dizem, olha, o purgatório começa aqui mesmo na Terra. Aqui mesmo nós podemos ir nos depurando, purgar, deixar vazar o que não presta, libertar-se daquilo que não presta. Então, ele diz assim, se nós não fazemos isso aqui na Terra, quando encarnados, nós vamos arrastar isso conosco e vamos ter que deixar vazar de alguma forma, é como um grande tumor que vai estourar. Então, esse local é onde se queima a prestações, porque não é no VaptVupt, vai ser no conta-gotas, o material deteriorado das ilusões.
Ilusões, porque nós nos iludimos com valores, nos iludimos com pessoas, com situações, com posições sociais, nos iludimos com a vida. Para muitos, a vida é isso aqui, é essa materialidade, quero viver cada dia como se fosse o último da minha existência, como se nada mais houvesse, como se a vida não continuasse. Então, de repente, esta ilusão é um preço muito alto e nós adquirimos esse material deteriorado das ilusões por atacado e agora vamos pagar em prestações, menosprezando o sublime existência, o sublime ensejo de uma existência terrestre, porque isso aqui não é parque de diversão. Nós não estamos aqui como num parquinho ou caímos de paraquedas na terra para toda essa confusão que ela oferece, a gente está metida nesse meio. Não, de tudo aqui é que a gente tenha alguma lição, algum proveito, alguma mudança de comportamento, alguma maturidade para dizer isso me convém, isso não me convém. Se o outro se agrada, isso é uma questão do outro, não é o meu ponto de vista, nem o meu querer. É o despertar da consciência que nós precisamos fazer. É região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Opa, vamos lá, nós estamos aqui agora encarnados. Pelo menos os que eu estou dando boa noite estão me respondendo aqui ao vivo. Claro que muitos desencarnados estão participando conosco, mas os encarnados que estão aqui, assim como eu, nós estamos aqui, olha, é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior, aquilo que nós dissemos. A bagagem desnecessária. Sabe naqueles filmes do aeroporto que a gente vê, esses documentários que tem do aeroporto, e o pessoal vai de um país para outro, de um local para outro, querendo levar um monte de comida dentro da mala, um monte de coisa que não pode, a lei não permite, coisas abertas, embalagens abertas, e o aeroporto vai para ali, a fiscalização para e vai tirando da mala. E vai jogando no lixo, quando é coisa que já está aberta ou pode contaminar, levar de um lugar para o outro, levando uma bactéria, levando uma praga numa semente, eles vão esvaziando a mala. Ou quando ainda é algo possível, apenas você não declarou, você pode pagar uma multa ou o valor e levar aquilo adiante, se estiver dentro da taxa que você pode se utilizar. Nós estamos igualzinho. Quando o Lício está dizendo assim, é de profundo interesse para quem esteja na Terra, nós estamos no aeroporto, aqui. Daqui a pouco temos que embarcar. E aí? Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Vamos deixar essa mala não entra, isso aqui é excesso de bagagem, nem pagando você pode levar, esse tipo de coisa. E vai ficando. Vai indo para uma caçamba do lixo. Essa caçamba do lixo emocional e mental é aquilo que estamos chamando de umbral. Vai ficando nessa região todo esse lixo que não tem finalidade para a vida mais além, não serve para nada. Coisas que não serviriam para mais nada. Deslízias para... Vejam, é uma forma que existe de explicar André Luiz e a gente também tentar entender, quando ele diz, é um departamento em torno do planeta. Estou dizendo que é o aeroporto. E ali vai estar uma polícia federal do mundo espiritual, barrando, passando no raio-x, vendo a mala, tá ali. Então, para seguir adiante, vamos ter que deixar algumas coisinhas se estivermos com excessos não permitidos na nossa bagagem. Depende de como estamos fazendo a mala. Depende de o que é que nós estamos priorizando carregar na nossa mala. Há legiões de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas
para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobre para serem conduzidas a planos de elevação. Então, neste departamento em torno do planeta, nessa primeira escalada, nesse entreposto entre a crosta terrena e as esferas espirituais, né? Como dissemos, desse aeroporto, quem é que permanece ali? Essas almas irresolutas e ignorantes. Irresolutos, não tiveram resoluções suficientes, não decidem, são indecisos, ou ignorantes que não tiveram as melhores atitudes na vida por desconhecimento, não têm conhecimento de vida espiritual. Por conta disso, diz, não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação. Se fossem maldosas, criaturas maldosas, seriam conduzidas diretamente a colônias de reparação. Já seriam encaminhadas, mas não são. Não precisam se misturar com essas criaturas, né? Mas também não são nobres o bastante para serem conduzidas a planos de elevação. Estão ali aguardando o embarque, se livrando de algumas coisas para embarcarem com tranquilidade mais adiante. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Por isso que diz que o umbral começa aqui na crosta terrena, e a expressão de que muitos caminham conosco pelas calçadas, pelas nossas ruas, partilhando, não partiram, não conseguiram embarcar. Ainda estão pelas ruas, ainda estão junto de nós, ainda estão presos às coisas materiais. Então, muitos estão apenas separados por faixas vibratórias, mas numa mesma densidade material. Não se livrar de peso para assumir uma densidade mais sutil. Não tem excesso de peso tão grande, não praticaram crimes tão grandes que não precisam de densidades inferiores. Então, um entreposto onde estão ali, sob ajuda, orientação, na medida em que vão se despojando, vão sendo resgatados desse ambiente e conduzidos a planos melhores. Não é de estranhar que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações, porque a questão dos desejos, das viciações ainda presentes naquelas consciências. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formando núcleos de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Olha como é, então, mesmo dentro deste local, desse entreposto, se formam grupos, semelhante atrai semelhante. Então, os revoltados de toda espécie. E aí a gente vê nas nossas redes sociais, estamos em época de questões políticas, né? Nós vemos nas redes sociais a questão dos revoltados e se juntam e tem uma turma A, uma turma B, uma turma C e cada um vai procurando a sua turma, falando a mesma linguagem e convivendo com aqueles mesmos pensamentos e brigando com os outros grupos. Vai ser diferente? Não. Nós já estamos até acostumados, estão vendo? Porque isso é uma realidade da nossa. O Gil pergunta, no umbral existem níveis de pior ou melhor? Sim, porque depende do que é a razão dele estar. Qual é a revolta dele? Uma revolta que passa rápido, alguma coisa mais leve, ou ele é muito arraigado a pontos de vista e não muda, por isso que faz grupos melhores ou piores. Podem nos fazer mal? Pergunta a Eliana, né? Se nós permitirmos. Tanto mal quanto fazem aqui nessa internet, com fake news para o outro e o outro aceita como verdade. Tanto mal quanto aquele que perturba a vida do outro aqui, desde que o outro permita que isso aconteça. Lei de afinidade, gente. Então, fazer mal gratuitamente? Não. Não há uma oração onde diz que Jesus desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos. Ele foi para as piores regiões e se tornou mal? Não. Ah, mas ele era Jesus?
um espírito em evolução, tanto quanto cada um de nós. Um dia seremos Cristos. Mas entrar e sair desses ambientes, desses grupos, passar por essas influenciações sem se envolver, é preciso ter firmeza de pensamento, é preciso a oração, é preciso o evangelho, é preciso que nós tenhamos um comportamento diferente, até porque num comportamento diferente, aquele que gosta de perturbar nem vai perturbar porque ele não tem resposta mesmo, ele não acha sintonia. Ele pode dizer A, pensando que o outro vai dizer B, para ele já dar o troco em C. Como o outro não diz nada, ele não pode também falar nada, se cala. Então, gente, o ensino de nosso lar é para a nossa vida aqui mesmo. Silis está dizendo, olha, nós habitantes aqui estamos encarnados, devemos ter atenção. É atenção no modo de viver. E agora nós vamos ter que parar, porque estamos em cima da hora, deixando para a semana que vem essa nossa conversa ainda tão necessária para que a gente mude um pouquinho o jeito de ser e assim aproveite um pouquinho mais a oportunidade reencarnatória que estamos tendo e que muitos espíritos que estão desencarnados gostariam de estar em nosso lugar, tendo esta oportunidade. Então, menos briga, menos disque-disque, menos confusão, será sempre melhor para todos nós. Temos que trabalhar nisso. Se queremos a paz no mundo, a paz começa em cada um de nós. Somos nós que temos que desenvolver um estado de paz para poder, então, escapar de tantas coisas difíceis assim, como elas estão aí, o mundo oferecendo. O mundo é esse verdadeiro umbral. Os grupos estão aí se unindo por leis de afinidade, alguns querendo destruir outros agindo de forma melhor, são grupos que têm intenção do bem. Tudo isso está fazendo parte da nossa vida de espíritos, quer na carne, quer fora da carne. E agora vamos encerrar, lembrando que amanhã, se Deus quiser, continuaremos nossos estudos. Amanhã, Livro dos Médiuns, às 20 horas. E há aquele poema que eu gosto muito, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, que é aquela Ave Maria especial, tão linda, e que a Mãe Santíssima possa olhar por todos nós, especialmente pelos que estão em mais dificuldade nesse instante, por aqueles mais entristecidos. Ela tem um papel muito grande no resgate desses espíritos nas regiões mais tenebrosas desse umbral. É Maria quem cuida e socorre esses mais comprometidos. Então, é nas mãos dela que nós queremos entregar todas essas criaturas para serem amparadas e assistidas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às... Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que a Mãe Santíssima abençoe a todos, que Jesus, o Mestre querido, ilumine as nossas consciências para que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso existir e de todos aqueles que caminham conosco. Muita paz, muita luz, proteção e bênçãos para todos os lares.